5784. E esse ano tem uma característica específica. E qual é a palavra desse ano? Aleluia. Qual é a palavra? É uma única palavra. Esse é o ano das portas. E esse é o ano das portas abertas. Nós aprendemos aí que o ano 5784, número 4, dentro da gematria judaica, tem a figura de uma porta, e é a letra Dalet. Então esse é um ano das portas abertas, esse é um ano de caminhos, esse é um ano de passagens, esse é um ano para você acessar dimensões, para você sair de uma realidade e acessar uma outra realidade. E nós aprendemos que também dentro do contexto judaico, essa porta, esse pictograma de uma porta aberta, também é uma porta que toca os 4 cantos da terra. Quantos se lembram disso? Toca o norte, toca o sul, toca o leste e toca o oeste. Isso manifesta o poder criativo da palavra do Senhor. Nós aprendemos que portas é uma dimensão de governo. Porta no hebraico, vem do hebraico sha'ar, que significa uma porta de 2 folhas, mas também implica em um lugar de governo, em um lugar de reunião, em posições de influência, em posições governamentais. E entendemos que a porta nos faz sair de dimensões inferiores e nos faz acessar dimensões superiores. E nós entendemos que esse é um ano onde portas grandes e eficazes estão abertas para nós. E nesse Yom Kippur entendemos que a única forma de acessarmos as portas grandes e eficazes, mas que são portas estreitas, é nos descarregando de tudo aquilo que nós vínhamos carregando no ciclo anterior e nos humilhando diante da presença do Senhor, confessando os nossos pecados, transgressões e iniquidades, para acessarmos de uma forma livre essa nova dimensão. E aprendemos que em Provérbios capítulo 8 diz que as portas elas estão abertas, mas os porteiros precisam permanecer nas portas, e aquele que permanece nas portas, ele vai encontrar vida e vai encontrar favor diante do Senhor. Diga comigo vida, diga comigo favor. E em Apocalipse capítulo 2, nós aprendemos também que a porta que Jesus abriu para nós é uma porta que está aberta e uma porta que ninguém pode fechar. Que mesmo nós estando passando por situações difíceis, de aflições, de dores, de angústia, essa porta é a que vai nos fazer perseverar para alcançarmos a vitória. Então, nessa estação profética, Deus quer que você rompa as suas limitações para você acessar novas dimensões. Diga comigo, rompendo limitações, acessando novas dimensões. Agora coloque um pouquinho mais de fé aí, se você acredita nisso, e declare: rompendo limitações, acessando novas dimensões. Mais uma vez, rompendo limitações, acessando novas dimensões. Tá, nós aprendemos que essa porta é uma porta dimensional. Por isso nós estamos no ano para acessar os portais dimensionais. E essa porta dimensional, de acordo com o pictograma, é uma porta que acessa os 4 pilares, ou acessa as 4 dimensões que nós precisamos entrar nesse tempo. E aí a pergunta veio nessa semana: o que acontece quando nós acessamos essa porta dimensional que nos leva para o norte, nos leva para o sul, nos leva para o leste e nos leva
leva para o oeste. O que acontece quando você acessa essa porta dimensional que alcança os 4 cantos da terra? E aí vem a palavra profética do Senhor, determinada para você e para mim, nessa nova estação de portais dimensionais. Diga comigo: eu irei acessar o norte, eu irei acessar o sul, eu irei acessar o leste, eu irei acessar o oeste. A porta que o Senhor tem para você e que está aberta é para você acessar os 4 cantos da terra. Mas o que acontece quando nós acessamos essa porta dimensional? E para isso eu quero que você vá em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero que hoje você entenda desde uma perspectiva de portais. Ezequiel capítulo 37, no versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Porei sobre vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei e vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como Ele me ordenara, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Pode se sentar. Aqui nós vemos uma experiência profética que o profeta Ezequiel teve. Ele foi levado pelo Espírito do Senhor, a mão do Senhor o tomou, e ele foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale que estava cheio de ossos secos. A condição na qual o profeta Ezequiel foi levada era uma condição caótica, era uma condição estéril, era uma condição seca, era uma condição sem produtividade, era uma condição sem vida. E foi o mesmo Espírito do Senhor que o dimensionou, que o posicionou a esse lugar de morte, a esse lugar de sequidão, a esse lugar de esterilidade. Mas quando Deus o levou para esse lugar, não levou para esse lugar para que ele viesse a morrer, ou para que ele viesse a viver debaixo dessa atmosfera de morte ou de sequidão. O Espírito do Senhor levou o profeta Ezequiel naquele lugar de morte, para que ele transformasse a atmosfera daquele lugar de morte para vida. O Espírito do Senhor queria que o profeta Ezequiel fosse para um lugar caótico, para um lugar terrível, não para que
ele sofresse, mas para que ele mudasse como voz profética a condição daquele lugar. O que nos mostra algo que Deus precisa, e entenda isso, porque Deus não precisa de ninguém, mas Deus conta conosco para mudar a atmosfera de lugares, para mudar os ambientes, para mudar os territórios. A religiosidade tem matado a vida de Deus. Mas aqui nós vemos que é necessário que uma voz profética se levante no meio do caos. Eu quero dizer que você aí na sua boca possui uma voz profética. Há uma voz profética que precisa ser liberada através da sua boca. A resposta para a mudança de condições, a resposta para a mudança de atmosferas se encontra na sua boca. Deus determinou que você e eu fôssemos co-criadores com Ele de um futuro melhor. Deus quer que você crie, que você construa junto com Ele um futuro de paz, um futuro de esperança, um futuro de vitória. Mas apóstola, a condição onde eu estou é uma condição caótica, é uma condição de morte, é uma condição precária, é uma condição de escassez. O profeta também estava inserido no meio desse vale de ossos sequíssimos, mas ele precisava entender que ele havia sido posicionado lá para mudar essa condição. Aonde Deus te colocou, se você está numa condição caótica ou numa condição de escassez, não é para que você sofra, é para que você abra sua boca e comece a cocriar uma nova realidade. É para que você abra sua boca, não para reclamar, nem para murmurar, nem para se lamentar, nem para desdenhar, mas para profetizar. Deus colocou uma voz profética dentro de você. E a palavra de Deus diz no versículo 3 que Deus perguntou ao profeta Ezequiel e disse: ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. E então ele me disse, profetiza sobre esses ossos. Perceba algo, Deus tomou o profeta Ezequiel pela mão e pelo Espírito do Senhor o levou a um lugar caótico. Nesse lugar caótico, o Senhor fez uma pergunta para Ezequiel, e é essa pergunta que ele está fazendo para você nesse exato momento. Ele disse para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos poderão viver novamente, esses ossos poderão viver. E veja que Ezequiel não quis se comprometer com o processo, tal qual nós muitas vezes não queremos nos comprometer com o processo. E Ezequiel disse, Senhor, tu sabes disso. O que Ezequiel estava fazendo naquele momento? Ele estava tirando dele, o corpinho dele, de fora. Ele não queria se comprometer. Mas quando Deus perguntou, Deus não perguntou porque ele não sabia. Deus perguntou porque ele queria que Ezequiel entendesse que havia um chamado para que ele pudesse ser parceiro de Deus na construção de uma nova realidade. Então eu quero contextualizar aí para você. Talvez você esteja inserido numa condição bem difícil, numa condição de escassez, numa condição de sequidão, numa condição de morte em alguma área da sua vida. E o Espírito do Senhor libera uma pergunta para você nessa manhã e diz, ei, poderão viver esses ossos? Essa situação que você está vivendo, ela poderá ser restaurada? Essa situação financeira que você está vivendo, ela
terá um jeito. E muitas vezes, ao invés de nós entendermos a pergunta do Senhor, nós jogamos a responsabilidade para Ele e dizemos: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor faz. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Quando a vontade do Senhor é que você se una a Ele para criar uma outra realidade. Eu sinto a unção profética nesse lugar. Hoje Deus está te desafiando a você parar de jogar o problema para Ele e começar a entender que Ele quer que você se torne partícipe, co-criador, parceiro dele na construção de uma nova realidade. Ezequiel falou: Senhor, tu sabes, eu lavo as minhas mãos, eu não sei o que está acontecendo com esses ossos, mas o Senhor sabe. E o Senhor voltou e liberou um comando para Ezequiel e disse: então, Ezequiel, você que não entendeu muito bem a minha pergunta, deixa eu te falar, porque Deus, quando te pergunta algo, não é que Ele quer saber a resposta, Ele já sabe de todas as coisas. Quando Ele te pergunta algo, fica atento. Toda vez que Deus te pergunta algo, é porque Ele está te chamando para perto, para que você amplie a sua visão, para que você deixe de olhar o vale de ossos secos como secos e olhe o vale de ossos secos como uma oportunidade. Deus quer que você olhe a condição caótica que você está vivendo como uma oportunidade de transformação. Ezequiel não tinha entendido isso. E o Senhor despertou Ezequiel e falou: Ezequiel, então deixa eu te falar algo. Você precisa profetizar. Deus disse: Ezequiel, então profetiza sobre esses ossos. Deus não respondeu para Ezequiel se esses ossos iriam viver, porque essa tinha sido a pergunta, sim ou não? Mas Deus não respondeu a pergunta. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, você precisa profetizar sobre esses ossos e dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que hoje o Senhor está te dando uma instrução profética. E a instrução profética da parte do Senhor é você abrir a sua boca e profetizar. Abra sua boca para profetizar, não para murmurar, ou reclamar, ou se lamentar, ou se desanimar, ou se fazer de vítima, ou ser um derrotado. Você precisa abrir a sua boca para quê? Para que você precisa abrir a sua boca? Você precisa profetizar. E o que é profecia? É você liberar aqui na terra, com as suas palavras, aquilo que já aconteceu lá nos céus. Isso é profetizar. Não é você falar algo que vai acontecer, porque a profecia não é algo que vai acontecer. A profecia é algo que já aconteceu nos céus. Você só vai liberar aqui na terra para que ela aconteça aqui na terra aquilo que já aconteceu na eternidade. Então Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse foi o primeiro comando profético que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. E eu quero te dizer que esse é o primeiro comando profético que o Senhor está te dando hoje, right now, nesse exato momento, 11h34 da manhã. O comando profético da parte do Senhor para você é: profetiza! Profetiza! E o que você tem que profetizar? Deus disse para Ezequiel: você profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Coloque-se de pé aí, porque você já vai profetizar. Eu não tenho que profetizar, você é boca profética. Nós juntos, como eclesia, somos boca profética do Senhor aqui na terra. Então, qual é a situação caótica de morte, de sequidão, de escassez, de dor sem vida? Qual é a situação que precisa viver? Qual é a situação que você precisa receber vida? Qual é a área da sua vida? Essa aí que você acabou de pensar. É sobre ela que você vai falar. Você vai falar, ao invés de ossos secos, você vai falar área seca. Seja finanças secas, casamento seco, saúde
seca, família seca, e por aí vai. Você vai dizer: área seca, ouça a palavra do Senhor. Quantos estão preparados para profetizar? Quantos estão preparados para profetizar? Eu vou contar até 3 e você vai dizer a área e você vai dizer: ouvi a palavra do Senhor. Amém? 1, 2, 3. Mais uma vez. Ok, essa área precisa ouvir a palavra do Senhor. Foi isso que o profeta recebeu como instrução, como comando da parte do Senhor. Então, se você estiver passando por um problema no seu casamento, você vai parar de atormentar a vida do seu cônjuge com reclamação, com briga, com discussão, e você vai dizer: olha que casamento, ouvi a palavra do Senhor. E qual era a palavra do Senhor? Versículo 5 diz: assim diz o Senhor a esta área seca: farei entrar em vós espírito e vivereis. Eu quero dizer que a profecia é para trazer vida. A profecia é para trazer resultado. A profecia é para trazer vitória. A profecia é para trazer um movimento. Os ossos estavam secos, o vale estava ressequido, estava estéril, não havia um movimento. Mas quando a palavra profética foi liberada, a palavra profética era para trazer vida, e vida é movimento. Eu quero dizer que as coisas vão começar a se movimentar na sua vida. Esses ossos secos vão começar a se movimentar. Esses ossos secos vão começar a se movimentar. Porque a palavra é uma palavra de vida e não é uma palavra de morte. E preste atenção no que aconteceu. Quando o profeta Ezequiel profetizou vida, quando o profeta Ezequiel liberou a palavra profética, no versículo 7 diz que enquanto, guarde essa palavra, porque não é depois que você profetizar, é enquanto você estiver profetizando. O que mostra isso? Que não basta apenas você profetizar uma única vez, você tem que profetizar sempre. É 1, é 2, é 3, é 4. Ai, apóstola, mas eu já orei por isso. Ora de novo, profetiza de novo, porque enquanto você estiver profetizando, o ruído vai acontecer. Diz que durante, no processo, na progressão que o profeta estava liberando a palavra profética, algo aconteceu. Diz que houve um ruído, houve um barulho. E aí eu já quero falar algo para você, porque os céus, eles são barulhentos. Se você não gosta de barulho, eu te respeito. Por que a apóstola grita tanto? Porque Deus não é surdo, mas Deus também não é nervoso. Ele gosta de barulho, ele gosta quando os céus começam a provocar um rebuliço. Deixa eu te dizer algo. Deixa eu te falar algo. Quando você libera a palavra profética, a sua palavra profética provoca um rebuliço no mundo espiritual. Se prepare para o rebuliço, Action Church. Se prepare para o mover de Deus. Se prepare para o barulho intencional. Se prepare, porque a voz profética causa rebulição. Sabraca sorrobo. Eu ouço um rebuliço se formando. Ossos começam a se ajuntar.
Não é um barulho desorientado, desgovernado, de louco. Não é nada disso não. Porque o ruído, o rebuliço, o barulho de Deus sempre é intencional. Diga comigo, intencional. Você já viu aquela pessoa que é eufórica, que solta barulho para todo lado e não resolve nada? Isso não acontece nos céus. Quando há barulho, quando há movimento, quando há rebuliço, pode ter certeza que a resposta está chegando. Está tendo muito barulho aí? As vozes contrárias estão se levantando para te diminuir, para te reduzir. Está tendo barulho aí? As vozes de intimidação estão querendo te limitar ao invés de fazer você avançar. Deixa eu te falar algo. Há um ruído nos céus esperando a sua voz profética ser liberada. O barulho de Deus é um barulho intencional. E enquanto o profeta Ezequiel profetizava, houve um ruído, houve um barulho. E o que começou a acontecer? Osso começou a se juntar com osso. Nervos começaram a crescer, a pele começou a crescer, tendões começaram a se unir com tendões, ligamentos começaram a se unir com ligamentos. Por que eu falo que o barulho, o ruído de Deus, o rebuliço de Deus é intencional? Porque provoca um alinhamento. Quando a palavra profética é liberada, o osso tem que se juntar com o osso. É da mesma tribo. Por isso que vocês estão aqui, porque nós somos dessa mesma tribo. E como essa tribo profética, nós precisamos nos unir. Osso com osso, tendão com tendão, ligamento com ligamento, para a pele poder crescer, para que possa se formar uma grande estrutura. Então o barulho de Deus é um barulho intencional, é para produzir um alinhamento. Diga comigo, alinhamento. Deus estava formando uma estrutura nova para derramar um vinho novo, para derramar a sua glória como nunca antes. É isso que está acontecendo conosco, Action Church. Deus está nos alinhando, Deus está juntando osso com osso, para que possamos ser formados como uma estrutura nova. Para quê? Para que o vinho, para que o derramar do Espírito Santo possa acontecer. Mas para isso, você precisa liberar o som. Você precisa liberar a sua voz. Você precisa liberar o som da esperança. O que Deus tinha falado com o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel estava numa condição caótica, e Deus disse para ele: profetiza sobre esses ossos, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor, vocês irão viver. O que mostra isso? Que a palavra profética ser liberada, escute-me bem, a palavra profética ser liberada nesse tempo não é uma palavra profética de condenação, é uma palavra profética de esperança. Não seja um profeta da desgraça nesse tempo. Seja um profeta que mesmo no meio de vale de ossos secos, você venha trazer a esperança de vida para essa geração. E a palavra de Deus diz no versículo 8, que o profeta Ezequiel olhou. Diga comigo, olhou. Quando ele profetizou, ele olhou. Diga comigo, quando ele profetizou, ele olhou. Há uma dinâmica aí. Talvez você não esteja vendo nada, resultado nenhum. Mas Deus não disse para você olhar primeiro. Deus disse para você profetizar. E quando você profetizar, é aí que você vai começar a olhar. Eu declaro que a partir de hoje, as suas palavras proféticas produzam a sua visão aberta para ver o resultado das suas palavras proféticas. Hoje o que nós estamos vivendo aqui é resultado de uma palavra profética de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que profetizaram, mas eles não viram, mas eles profetizaram e nós estamos vendo. Mas hoje nós vamos profetizar e os nossos filhos vão ver. Hoje
Hoje nós vamos profetizar e a nossa geração verá. Profetiza para você olhar. Deus disse, profeta Ezequiel profetiza. Depois que ele profetizou, a palavra diz que ele olhou. Visão aberta vem sobre você nessa hora, em nome de Jesus. Todo véu mágico, véu feiticeiro, todo tampão nessa hora, toda lente distorcida, toda miopia espiritual é nessa hora quebrada de sobre a sua visão, em nome de Jesus. O profeta Ezequiel, ele viu. E ele, o que ele viu? Diz que ele viu os ossos que se formaram, e se formaram numa grande estrutura. Era uma estrutura, era um exército que havia sido formado, mas não havia neles espírito. O profeta Ezequiel olhou e viu que não havia espírito. Diga comigo, estrutura sem espíritos. Sabe o que acontece hoje? Há pessoas que profetizam, as estruturas são formadas, mas elas não têm espírito. Pode ser que algo seja muito bom, mas se não há espírito, não tem vida. Se não há espírito, não vai andar pela frente. A estrutura estava de pé, mas ela ainda estava morta. A estrutura já estava organizada, mas ela ainda estava morta. Sabe por quê? Porque a palavra profética, ela é progressiva. O que Deus liberou para você não é o fim da sua vida, é a próxima etapa que você vai viver. Porque nessa próxima etapa você vai receber outras palavras proféticas que vão te impulsionar para uma etapa ainda superior. Ai, apóstolo, mas é muito grande. Não me interessa se é muito grande, eu creio que é muito grande, mas nada se compara com o que Deus tem para você ainda no futuro. O profeta Ezequiel viu, mas viu que a estrutura estava morta. Diga comigo, morta. Não é suficiente apenas a liberação da palavra profética. Não é suficiente apenas uma palavra profética. Deixa eu te falar algo. Tem muitas pessoas que buscam, eu preciso só de uma palavra profética. Deixa eu te falar algo. Palavras já foram liberadas sobre a sua vida. E por que não deu resultado? Porque ainda há estrutura morta. Porque não é uma questão de uma palavra profética ser liberada apenas. É uma progressão profética. Diga comigo, é um processo. Diga mais uma vez, processo. Diga mais uma vez, processo. Diga mais uma vez, processo. Então, não é que a palavra profética não deu certo. Ou não é que aquilo que você recebeu é mentira. Não, é verdade. É verdade. A palavra profética que você recebeu alinhada aos céus é verdadeira e ela vai se cumprir. Mas depende de quê? Depende do processo que você vai passar. Aqui nós vimos um comando da parte de Deus para o profeta liberar a palavra. O profeta liberou, a estrutura foi conformada, mas a estrutura estava morta. E Deus disse e liberou o segundo comando para Ezequiel. No versículo 9, Deus se aproximou de Ezequiel e fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Já não era mais para profetizar os ossos. Já não era mais para profetizar sobre a estrutura que se havia formado. Era para profetizar Para profetizar quê? Era para profetizar ao Espírito. E assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, estrutura morta, para que viva. Tinha estrutura? Tinha, mas ela estava morta. E qual foi o segundo comando? O primeiro comando da parte de Deus para você é: organize a sua vida. Organize osso com osso, tendão com tendão, ligamento com ligamento, que venha a pele sobre você. Porque você quer viver o extraordinário da parte de Deus, sim ou não? Sim. Você quer viver as portas abertas, sim ou não? Sim. Organize a sua vida. Mas não adianta nada a gente organizar a nossa vida se a gente tem a estrutura morta. Se a gente só tem isso, só tem organização, só tem ordem, não tem mais nada. Deixa eu te falar algo. Você precisa do Espírito.
é o Espírito que traz vida. Então Deus disse, não é que agora você vai profetizar sobre aquilo que você organizou. Não é que agora você vai profetizar sobre a estrutura. É que você vai profetizar ao Espírito. Diga comigo, ao Espírito. Primeiro, o profeta profetizou sobre os ossos. No segundo, o profeta profetizou sobre o quê? Primeiro são o quê? Depois o quê? Primeiro o odre e depois o vinho. Primeiro Adão é formado no corpo e depois vem o ruá, o Espírito sendo liberado sobre ele. Primeiro é a igreja sendo levantada como um corpo de Cristo e depois é o derramar do Espírito Santo para que haja vida sobre essa igreja. A estrutura precisa ser formada. Não existe nada nós pedirmos um avivamento, um derramar do Espírito Santo se não temos estrutura. Isso vai se evaporar, isso vai sumir no tempo. Por quê? Porque não houve estrutura. Primeiro tem que profetizar a estrutura. Primeiro você vai profetizar essa área ressequida, que ela se alinhe, que ela se organize, que ela venha a receber a ordem no meio do caos. O Espírito começar a fluir, trazendo resultados sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga eu. E aí que entra a palavra profética que eu tenho para dar a você. Diz que profetizou ao Espírito. Deixa eu te falar algo, você está nesse tempo. Durante esse tempo você estava estruturando, organizando a sua estrutura. Alguns ainda estão organizando a sua estrutura mental, emocional, física, espiritual. Talvez você esteja aí se organizando internamente. Mas deixa eu te falar, no ano 5784 é para você profetizar ao Espírito. É para você profetizar ao Espírito, porque a estrutura foi formada. Ai, apóstolo, mas eu não estou vendo a minha estrutura funcionando. É porque ela ainda está morta, meu querido. Mas o Espírito vai trazer vida sobre essa estrutura. Deixa eu contextualizar. Ai, apóstolo, mas é que eu não estou vendo o resultado. O meu trabalho não está gerando aquilo que eu preciso. Eu não consigo ver a promoção que eu tanto aguardo. Eu não consigo aquela porta de emprego. A minha família, ao invés de estar melhorando, ela está piorando. Isso é estrutura, querido. Você precisa profetizar o Espírito. Você precisa profetizar ao Espírito. E o que é para profetizar ao Espírito? Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O que você tem que profetizar ao Espírito? Que os quatro ventos venham sobre ele. Onde estão os quatro ventos? Os quatro ventos estão nos quatro portais dimensionais que você está para acessar. Esse é o ano das portas. E o ano das portas significa que são portas dimensionais que faz você alcançar os quatro cantos da terra. Quando você entra nessa dimensão, você precisa liberar os ventos que estão nos quatro cantos da terra. Esse é um tempo dos quatro ventos serem liberados sobre você. Os quatro ventos são a tipologia do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso você precisa entender o processo, porque ora um vento vai se manifestar, ora outro vento vai se manifestar, ora é outro vento, e você precisa discernir qual é o vento que está se manifestando. E eu não estou falando ao seu intelecto nessa hora, eu estou falando ao seu espírito. Então entenda que o seu processo nesse tempo é discernir qual é a operação dos quatro ventos nos quatro portais que foram abertos para você nessa nova estação. E aí rapidamente, eu só quero dizer rapidamente qual é essa operação dos quatro ventos. Quem está comigo aqui, diga eu. Primeiro vento é o vento do leste. Diga comigo, o vento do leste.
O vento do leste é um vento oriental, vem da palavra kadim, no hebraico, que significa um vento que vem do deserto. Aí, apóstolo, eu estou indo no deserto mesmo. Então deixa eu te falar que você está atravessando por esse vento, mas não significa que você vai permanecer nesse vento. Significa que você está passando por esse vento, mas você precisa discernir o que acontece nesse vento. Quem está comigo aqui, diga eu. O vento que sobe do deserto, o vento oriental, o vento do leste, ele vem para 3 coisas. Ele vem para secar, ele vem para destruir e ele vem para queimar. Diga comigo, secar, destruir, queimar. Diga mais uma vez, secar, destruir e queimar. Oséias disse que no vento do leste, o vento do Senhor que sobe no deserto, seca toda fonte, seca toda nascente. O que acontece? Esse vento do leste vai começar a secar toda fonte, todo recurso, toda nascente, tudo aquilo que não provém de Deus na sua vida. É um vento do Senhor. É um vento de quem? Então, não pense que é ataque das trevas, não. É o vento leste, é o vento do Senhor, que vem subindo do deserto para secar, para queimar e para destruir. Vai secar o que? De acordo com Ezequiel 13, seca toda fonte, seca toda nascente, seca tudo aquilo que não pertence, não faz parte da vida de Deus sobre você. O vento do leste vai subir do deserto para fazer secar toda a obra das trevas na sua vida, para fazer secar toda fonte que não é a fonte do Senhor. Aí você pergunta algo: ai, apóstolo, mas estava indo tudo tão bem, mas parece que as coisas agora começaram a apertar. Estava indo tão bem, mas você estava na fonte errada. Você estava fora de rota, você estava fora do seu destino profético. E quando você começa a ajustar a rota, a recalcular a rota, o vento do leste vem não para destruir a sua vida, mas para destruir e para secar as nascentes, as fontes que você mesmo confiava, aquilo que você achava que era o seu próprio braço. Por isso que nós passamos pelo Yom Kippur, porque nós queremos que esse vento leste passe logo sobre nós, amém? Para que ele vá embora logo, porque a gente quer ser livre de tudo aquilo que está nos limitando, tudo aquilo que está nos expulsando, nos levando para fora da rota do nosso destino. Salmos 48:7, coloca nos telões para mim, diz que o vento do leste veio para destruir as naus de Tarsis. Então o vento do leste vem para secar as fontes, o vento do leste vem para destruir as naus. O que é isso? Todo veículo que não vem da parte do Senhor vai ser destruído. Todo veículo que te leva para fora da rota vai ser destruído. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar você fora de rota. Deus não vai deixar você fora do roteiro. Deus não vai deixar você fora do seu destino profético. Por isso Deus está assoprando do deserto o vento do leste para destruir os navios de Tarsis. Que foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas não quis cumprir o propósito do Senhor, e ele pegou os navios para Tarsis, para outra rota, para ir em direção a outra coisa. E o que aconteceu? O vento do leste soprou e destruiu os navios de Tarsis. Por quê? Porque Deus queria que Jonas morresse? Não, Deus queria que Jonas recalculasse a rota. Deus quer que você recalcule a sua rota nesse tempo, o seu roteiro, o seu destino profético. O vento do leste assopra para te empurrar para o seu destino profético. Ele assopra para que você saia do deserto. O vento do leste foi o vento que soprou quando Jó estava reunido com seus familiares num jantar. Veio o vento do leste em Jó capítulo 1 e soprou. E quando soprou, tudo foi destruído, tudo foi levado, tudo foi queimado. É isso que acontece com o vento do leste. Deixa eu te falar algo: os ossos secos se alinharam por causa do vento do leste. Porque o vento do leste
leste sopra para te alinhar a rota. Estava osso separado, o outro osso lá, o tendão lá, o ligamento lá, o nervo do outro lado. Quando o vento do leste soprou, tudo começou a entrar em rota. Osso com osso, ligamento com ligamento, tendão com tendão, nervo com nervo. Começou a crescer a pele e eles se formaram numa estrutura. Sabe por que passa o vento do leste? Para te trazer estrutura, para que você seja mais forte. Agora o vento do leste vem também para trazer os gafanhotos. O vento do leste foi o que liberou em Êxodo 10, no versículo 13, coloca isso nos telões. Êxodo 10, no versículo 13, diz que o vento do leste liberou os gafanhotos. Os gafanhotos são liberados para destruir tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Mas deixa eu te falar algo, depois que Deus libera os gafanhotos, porque é Deus que libera os gafanhotos. Joel capítulo 2, no versículo 25, diz que Deus liberou os gafanhotos, o migrador, o destruidor, o cortador, a oruga que se levantou contra o povo de Deus, trazendo destruição. Mas depois disso veio a restituição. E por que Deus libera? Deus é carrancudo, Deus é bravo, Deus é agressivo, Deus quer a nossa destruição? Não. Quando o vento do leste é liberado, é por causa da dureza de coração. O vento do leste só é liberado quando há dureza de coração. Por isso a gente precisa alinhar o nosso coração diante do Senhor, para que tudo aquilo que não pertence ao Senhor saia das nossas vidas. Saia das nossas vidas. Deus enviou os gafanhotos não para trazer destruição, mas para que o povo de Israel pudesse voltar o seu coração para o coração de Deus. Então os gafanhotos são enviados não para te destruir, os gafanhotos são enviados para destruir tudo aquilo que te afasta de Deus. Os gafanhotos são enviados para secar, para consumir, para devorar tudo aquilo que não pertence a Deus na sua vida. Os gafanhotos, eles vêm para alinhar as suas motivações. Mas deixa eu te falar algo, o vento do leste não dura para sempre. O vento do leste não dura para sempre. Só dura até quando, apóstola? Só dura até quando você encurvar, alinhar o seu coração ao coração de Deus. Isso depende de quem? De Deus? Não, isso depende de quem? De você. Quando você decide alinhar o seu coração, os ventos começam a mudar. E eu quero profetizar algo sobre você, Action Church, porque eu tenho visto vocês, e muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês estão buscando alinhar seus corações diante de Deus. Então eu quero profetizar que o vento está começando a mudar. O vento do leste está começando a mudar. Depois que o vento do leste sai, algo acontece. Depois que o vento do leste sai, vem outro vento, que é o vento do oeste. Êxodo 10, no versículo 19, diz que depois que foi liberado os gafanhotos, veio um outro vento para remover os gafanhotos. Levanta as suas mãos. Eu profetizo que vem vento novo para remover todo gafanhoto. Todo gafanhoto devorador, destruidor, migrador, cortador, que se levantou para destruir. Nessa hora declaramos em acordo com os céus que novos ventos são levantados. O vento do oeste vem para remover os gafanhotos. Diz a palavra de Deus que o Senhor levantou um vento fortíssimo e removeu os gafanhotos. Quando Deus vê a motivação do seu coração, quando Deus vê a sua mudança, Deus muda os ventos. Deus está mudando os ventos, e eu declaro que essa porta do oeste se abra e o vento do oeste é liberado para você. O vento do oeste é o vento Yam. Olha que profético. Olha para trás, porque você vai ver algo agora. Isso que está acontecendo é profético e você vai entender o porquê. Para quem está me assistindo pela internet, começou a chover agora. E você vai entender por quê. Porque isso é um sinal profético. O vento do oeste é o vento Yang, que muda a condição do vento do leste. O vento do oeste traz a
chuva para você. Oh Deus, obrigada, Deus. O vento do oeste traz a chuva. O vento do oeste traz a chuva. Esse vento anuncia a chuva fresca da parte do Senhor. De fato, o vento do oeste é o vento Yam, que significa o Espírito que traz as águas. Então eu quero dizer que o Espírito Santo do Senhor está soprando, está trazendo as águas, está trazendo a chuva para limpar a sua vida. Você está entrando num tempo de chuva abundante. A chuva te prepara para a colheita. A chuva vem para você desfrutar da colheita que Deus tem para você. Quando você... E olha para trás, porque parou. Olha lá. Diminuiu consideravelmente, para você ver que isso não é natural. Isso é profético. Se você não crê, eu creio. Se você não crê, eu creio. Me dá minha carteira aí, porque eu creio que essa é a palavra do Senhor para nós. Um tempo de chuva para regar a terra. Os ossos secos estavam num vale sequíssimo. E a chuva, quando o vento do oeste vem, quando o vento do oeste sopra, é para regar a terra, é para trazer vida para a terra, para você ter produtividade. Eu profetizo nessa hora que as coisas na sua vida vão começar a florescer, vai começar a frutificar. As coisas na sua vida vão ser regadas pelas águas de chuva. Veio uma grande chuva, veio uma grande chuva sobre você nesse tempo, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Oh! Deixa eu te dizer algo. Esse é o vento que os agricultores esperam consideravelmente. Deixa eu te falar ainda algo. Esse foi o vento que Elias, depois de construir um altar, depois de restaurar o altar, e depois de ver a intervenção tão sobrenatural da parte de Deus, no confronto jezabélico, Elias se curvou e ele ajoelhou, e a palavra de Deus diz que ele começou a orar, e ele começou a orar porque a terra estava em sequidão por 3 anos. Eu não sei quantos anos você está passando por essa dificuldade. Eu não sei quantos meses ou quantas estações você está atravessando isso. Mas eles estavam sem água, sem mantimento. A terra estava sem ver a chuva por mais de 3 anos, 3 anos e meio. E a palavra de Deus diz que Elias, ele se curvou diante do Senhor. E ele se posicionou e ele começou a orar. Ele começou a orar, ele começou a declarar. Sabe o que Elias estava fazendo? Ele estava profetizando. Ele estava profetizando a mudança do vento. É isso que acontece. Você precisa profetizar a mudança do vento. A gente acabou de profetizar e o vento mudou. Veio a chuva. E ele perguntou para o seu servo. E o seu servo olhou e disse: eu não estou vendo nada. E a palavra de Deus diz que Elias ali permaneceu de cócoras. Porque no original é isso. Permaneceu de cócoras, como se ele estivesse gerando algo. Porque ele estava gerando a chuva. Você precisa gerar a chuva na sua vida. Ele estava gerando algo e ele pediu por 7 vezes. Talvez você não veja o resultado na primeira vez. Não desista. Você tem que continuar. Você tem que continuar até que na 7ª vez, diga comigo, na 7ª. Diga mais uma vez, na 7ª. Veio o servo e falou com ele aqui: ô Elias, eu vejo uma pequena nuvenzinha assim. Ela é do tamanho da mão de um homem. É uma pequena nuvem.
mais nada. O céu está limpinho, só tem essa pequena nuvem. E o que Elias disse? Fala para Acabe emparelhar os carros, porque vem grande chuva a partir de agora para essa terra. Sabe o que foi isso? Para os incrédulos que acreditaram, só foi um chuvisco. Essa é a pequena nuvem que Deus enviou, mas é o sinal de uma chuva abundante. O sinal de uma chuva abundante que está vindo sobre você nesse tempo. Vem grande chuva. O vento do oeste soprou para trazer chuva sobre a sua geografia. Liberamos a chuva sobre a área financeira, liberamos a chuva sobre a área conjugal, liberamos a chuva sobre a área profissional, liberamos a chuva sobre a área emocional, liberamos a chuva sobre a área mental, liberamos a chuva nessa hora sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, liberamos a chuva sobre os negócios, liberamos a chuva sobre o nosso trabalho, liberamos a chuva sobre os nossos relacionamentos, liberamos a chuva sobre a nossa casa, Action Church, liberamos a chuva sobre Belo Horizonte, liberamos a chuva. É nessa estação que nós estamos, no vento do oeste. O vento do leste foi dissipado quando o vento do oeste chegou. O vento do oeste chegou. Dá um high five aí nessa pessoa, se ela não está meio descrente. Diga para ela, o vento do oeste chegou. Chegou na sua vida. Mas eu não estou vendo essa chuva. É pequenina. Deixa eu te falar algo, presta atenção aqui. Não fique esperando as coisas grandes acontecerem. São as coisas pequeninas que vão começar a acontecer, anunciando as grandes coisas. Às vezes a gente foca no grande e esquece no pequeno. Olha o pequeno, é a pequena nuvem no tamanho da mão de um homem que está anunciando a grande chuva. Então ao invés de você ficar esperando a grande chuva, eu não estou vendo a grande chuva. Olhe para a pequena nuvem, porque é a pequena nuvem que vai romper e destravar a grande chuva. Mas depois vem o vento do norte. Diga comigo, vento do norte. E aí eu vou finalizar rapidamente. O vento do norte e o vento do sul, eles trabalham juntos. De fato, o vento do norte e o vento do sul foram os ventos que a amada pediu lá em Cantares, no capítulo 4, no versículo 16, diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Diga comigo, vento norte. Diga comigo, vento sul. O vento norte é o vento que é enviado para abrir os céus e enviar o sol. Porque quando nós estamos no vento do oeste, a grande chuva vem e os céus eles se enegrecem, sim ou não? Mas quando vem o vento norte envia os raios solares, envia uma revelação. Eu profetizo nessa hora que o vento norte sopra sobre a sua vida, trazendo luz, trazendo revelação. É o vento da manifestação do sol da justiça. Malaquias diz que nos últimos dias o sol da justiça começaria a resplandecer e viria trazendo cura sobre as suas asas. Declaramos o sol da justiça sendo posicionado sobre nós. O vento do norte abre os céus. O vento do norte vem para trazer a revelação. O vento do norte traz uma manifestação do Espírito Santo. O vento do norte sopra para trazer o fogo do Espírito Santo. O vento do norte é esse vento que está acontecendo agora em Tabernáculos, porque é no vento do norte que nós contemplamos a glória do Senhor. A amada não queria mais nada. A amada já tinha passado pelo vento do leste. A amada já tinha
tinha passado pelo vento do oeste, e ela estava dizendo para o seu amado: ei, levanta-te, vento norte, assopra, vento sul, sobre o meu jardim. O que a amada queria era novos níveis de revelação, novos níveis de intimidade, novos níveis da presença do Senhor. E é isso que vai acontecendo sobre você. A amada queria presença, a amada queria ministração da revelação do fogo do Espírito Santo. O vento norte vem para liberar o Pentecostes. Esse foi o vento impetuoso que soprou em Atos capítulo 2. O vento para liberar a manifestação do Espírito Santo. Por isso que João Batista diz: eu vos batizo em água, mas após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Levante as suas mãos, que eu declaro nessa hora que o fogo do Espírito Santo comece a arder, comece a queimar, comece a te incendiar, comece a trazer novos níveis da presença do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vento norte, vem! Mas não apenas isso, a amada pediu o vento sul. Diz: assopra vento norte e vem vento sul. Quando ela pediu a manifestação dos dois ventos, ela queria que o vento norte viesse trazendo a manifestação da presença e do fogo e da revelação do Espírito Santo. Mas o vento sul é o vento que assopra e começa a extrair a fragrância das flores. É o vento da primavera. É o vento quando você é despertado na sua melhor versão. É o vento quando você manifesta o melhor que você tem. Mas você só manifesta o melhor que você tem quando você é cheio do fogo do Espírito Santo. Por isso esses ventos, eles estão trabalhando junto. O vento sul foi o vento quando o apóstolo Paulo, lá em Atos, ele estava indo para uma direção, e diz lá em Atos capítulo 18 ou 16, não lembro, que veio um vento fortíssimo, um vento sul fortíssimo, e redirecionou a embarcação na qual ele estava. Eu quero te dizer que o vento sul vem para te redirecionar o teu destino profético. Você vai manifestar o cumprimento do teu destino profético. Mas o que acontece? A amada queria vento norte e vento sul. Diga comigo: vento norte e vento sul. Quando o vento norte vem, junto com o vento sul, acontece um ciclone. Acontece ali um tornado. Na verdade, o que a amada queria era um outro portal dimensional se abrindo em ventos norte e sul. Então, quando nós acessamos o portal dimensional dos 4 cantos da terra, acessamos o portal dimensional do leste, acessamos o portal dimensional do oeste, acessamos o portal dimensional do norte e do sul. Ao acessarmos o norte e o sul, abrimos um redemoinho, abrimos um tornado, abrimos um portal dimensional e acessamos uma dimensão sobrenatural. E é isso que vai acontecer na sua vida. Levante as suas mãos. Feche seus olhos, porque você vai acessar o sobrenatural a partir de agora. Você vai começar a abrir os seus olhos. Você vai, espirituais, seus olhos naturais fechados, seus olhos espirituais abertos. E você vai começar a ver, a contemplar, a acessar novas dimensões sobrenaturais. Acesse aí dimensões sobrenaturais. Você vai acessar salas onde você vai encontrar mesas, e alguns vão se assentar nessas mesas para receber ali um alimento necessário para esse tempo. Há outras salas que estão disponíveis, e essas salas que estão disponíveis são salas onde eu vejo várias macas, várias camas, e alguns de vocês vão entrar nessas salas, e há anjos nessas salas com grandes folhas de cura para serem liberados sobre você, e você vai acessar e você vai receber cura. Eu vejo que outras salas se abrem, e essas salas se
se abrem para você ser potencializado. Eu vejo isso, você entra nessa sala e é como se você recebesse uma descarga elétrica. Você recebe uma descarga elétrica no seu corpo e você é energizado, você é potencializado. Para quê? Para você cumprir o seu destino profético, para você cumprir o seu propósito aqui na terra. Eu vejo outras salas, eu vejo uma sala agora e essa sala ela tem muitos instrumentos. São salas grandes, salas que têm instrumentos, salas que têm microfones. Eu vejo isso. Essas salas vão fazer você acessar novos modos de adoração. Então vá acessando. São portais aí que estão abertos. Quando se une o vento norte e o vento sul, você acessa dimensões sobrenaturais. Eu vejo uma sala grande. Nessa sala ela tem um grande trono, e nesse trono é um trono grande, é um trono dourado, é um trono dourado com branco, e nesse trono você acessa, e é ali onde você vai ser despertado em novos níveis de intercessão. É isso que vai acontecer com você a partir de agora. E eu vejo uma outra sala se abrindo. Essa sala é como um grande celeiro. Eu vejo um grande celeiro com aqueles grandes sacos, que vejo mantimentos ali, vejo muitos mantimentos e mais mantimentos, e eu vejo anjos ali liberando esses sacos grandes de mantimentos. Eles começam a entregar para essas pessoas, e não apenas há mantimentos ali, também eu vejo pedras, vejo ouro, vejo prata, vejo diamante, vejo esmeralda, vejo pedras preciosas. São grandes sacos, e os anjos eles entregam nas suas mãos. Receba, porque você está acessando uma dimensão sobrenatural. É o vento norte e o vento sul que se alinha para ativar você nas dimensões do reino de Deus. Era isso que a amada estava pedindo. Eu vejo outras salas. Eu vejo uma sala onde tem uma única mesa, e nessa única mesa tem vários homens assim se assentados, vários líderes governamentais, espirituais assentados. É uma sala de negociação, é uma sala para determinar o futuro, é uma sala para decidir o futuro. Eu vejo outra sala agora. Eu vejo uma sala aberta para algumas pessoas, e essa sala ela tem várias paredes, e nessas paredes é como se tivesse projeção mapeada. Paredes que estão com projeção mapeada, com planos estratégicos, planos de arquitetura, planos de construção. Eu vejo ali vários planos, vejo planos estratégicos, e algumas pessoas vão entrar ali nessa sala. Tem maquetes também, tem várias coisas acontecendo nessa sala, e é uma sala de construção. Então você que está destinado a essa sala, entre nessa sala agora, em nome de Jesus. Se você tem as línguas do Espírito, essa é a hora de você orar nas línguas do Espírito. Sopra vento, sopra vento. Oh!
Espírito, vem dos quatro ventos e assopra, e assopra. Faça reviver, faça renascer, faça reviver, faça renascer o exército. Sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste, sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste, sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste, sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste, sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste, sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento oeste, sopra vento oeste. Oh, receba, receba. Há um tornado espiritual sendo formado neste lugar. É um portal, um portal. E eu declaro que você acesse esse portal. Acesse esse portal. Vento do Espírito faz reviver, faz renascer. Vento do Espírito faz reviver, faz renascer. Vento do Espírito faz reviver, vento do Espírito faz reviver, faz renascer. Sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste, sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste, sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste, sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento leste, sopra vento oeste. Sinta o vento do Espírito. O Espírito. Receba. Talvez você estivesse ressequido, mas a palavra do Senhor é que você iria reviver. Esse é o tempo para você reviver. Esse é o tempo onde o Espírito está soprando e você vai reviver. Receba vida. Receba vida. Eu libero vida. E vida em movimento. O vento nada mais é do que movimento de ar. Se não há um movimento no ar,
não há vento. Então eu libero o movimento da atmosfera da glória de Deus sobre a sua vida.